Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho, então, do que é esse trabalho que a gente faz aqui no Solar, né? E depois a galera vai se apresentar para você, com as perguntas dele, só para você entender mais ou menos quem é esse bando de gente que te chamou aqui para conversar. Legal, legal. Pode ser? Lógico. Então, vamos lá. A companhia, ela existe, né, desde 2013, essa companhia, e desde 2015 a gente tem esse trabalho que a gente desenvolve da educação ali no Solar, né, que vai desde a escola dos prés, o ensino do maternal não, dos prezinhos, até a galera do ensino médio. Esses alunos já participaram com a gente de vários projetos, eles têm mais ou menos uns 10 espetáculos aí, e em 2016, inclusive, um desses projetos virou, que foi o Príncipe Feliz, do Oscar Wilde, virou um filme. Que, né, ele virou um filme documentário que já rodou alguns lugares da Europa, enfim, de outros países, e já está com 7 prêmios de melhor filme documentário. Ele só não chegou no Brasil ainda, mas um dia ele chega, Ah, que pois é é. em É cima. isso. Pois é. Foi desde 2007, então, que está aí essa galera já. O último prêmio que ele teve foi agora no começo do ano, na Grécia, em 2020. Essa galera também, temos 6 alunos daqui que em 2017 participou do Brave Kids, levando 2 coreografias de danças que representam o Brasil para a Polônia e para a Eslováquia. E esse ano, a gente foi convidado para a companhia e um grupo de extensão, que é composto mais ou menos por 10 alunos, foi convidado para se apresentar no Teatro Nacional da Grécia. A gente ia levar o espetáculo As Aves, o nosso diretor chegou aí, a gente ia levar o espetáculo As Aves, e foi interrompido agora por conta da pandemia, né? Que Vamos aí a gente está todos. com esse projeto aí para ver o que vai acontecer lá no futuro. Então, em resumo, essa galera já está com a gente, a maioria deles já há 5 anos, e estão todos os anos fazendo vários espetáculos, fazendo 3 ou 4 espetáculos por ano. O ano passado a gente fez um espetáculo só, mas foram 170 pessoas em cena, no mesmo espetáculo. Ah, que demais. Que E experiência. isso depois também virou uma exposição. Esse material do espetáculo foi feito em cima das emoções, então a galera foi, durante o ano, colocando depoimentos e frases sobre o que causava cada emoção para elas. Aí a gente foi documentando esse material através de fotos, e isso virou uma exposição na Galeria do Solar. As fotos, mais essas frases, que é a única galeria de arte, a Alessandra me corrija se eu estiver errada, que existe dentro de uma comunidade. Então, né, isso foi muito bacana para a gente, assim, para os alunos, que todo mundo, inclusive quem não participa do teatro, que ano passado eram 170 alunos, mas a escola ela tem 420 alunos. Então, mesmo essa galera que não participava, de alguma forma participou com seus depoimentos, né, com o que causava cada coisa, enfim. É mais ou menos isso, só para você entender quem somos. Bravíssimo, bravíssimo. Muita coisa lá fora. E como é que é a relação do Brasil e do brasileiro com o trabalho de vocês? Ainda pouco conhecido. Que loucura, né? Que loucura. Que É pouco loucura. Isso conhecido. aí a gente já começa por aí, né? É ver o lugar e a importância ou a desimportância que um governo que dá para a sua cultura, né? Isso tem método, né? A gente sabe. Sim. Na verdade, eu acho que a gente, antes disso, né, lá em 2012, 2013, a gente até fez alguns projetos e tal para atuar mesmo, né, com o Sotiris, que ele ainda estava no Brasil, agora ele já não está mais, agora ele está lá na Grécia. Ele voltou em 2017, se não me engano, para a Grécia. Soto, depois ele fala aí. Aí a gente voltou mais esse foco para o trabalho dentro da escola. Mas, paralelo a isso, a gente está com esse grupo de extensão exatamente tentando fazer esse movimento para eles poderem atuar, para a gente levar esses espetáculos, né, direcionados espetáculos para fora da escola, até para a escola ser reconhecida, né, que existe muito mais coisa numa comunidade do que a gente normalmente vê em noticiário, e também, né, para a gente ter essa abrangência maior aí, enquanto companhia. E Soto, como é que a você companhia vai se virando na pandemia?
Companhia, Parou ou tenta fazer alguma brincadeira com essa plataforma aqui? a gente está desde março com essa plataforma aqui funcionando com o grupo de extensão. Aí, a partir de, acho que foi 2 semanas atrás, a gente começou a mandar algumas videoaulas pequenininhas para eles poderem fazer alguns exercícios, voltar a ter contato com o teatro, e a partir dessa sexta a gente vai voltar com o Fundamental 2, ensino médio, fazendo aula pela plataforma também. Lógico que é uma aula completamente diferente, né? Mas é só para a gente manter esse contato e para distrair um pouco a cabeça no meio disso tudo, né? Dessa loucura toda, a gente tem um respiro. É isso aí. Que Toto, É uma você... das funções fundamentais do que a gente faz também, respirar essa cabeça. Exato, porque senão a gente fica só vendo televisão e vendo noticiários que, né, enfim, que acabam colocando a gente mais ansioso, até em nível de depressão, que a gente já tem alguns relatos, né? Então a ideia é exatamente essa, que a gente consiga levar um pouquinho desse respiro para eles. Vamos começar com as perguntas, que tem várias. Vamos que vamos. A primeira, a galerinha quer saber o que te motivou, o que te despertou para essa profissão de ator. Galerinha, eu acho que foi a aprovação mesmo do outro, sabe? Eu comecei a ver que estava certo, que eu fazia palhaçada e o povo ria. Então, acho que eu comecei a fazer para aparecer mesmo, para aparecer direito. Fazendo palhaçada na escola e vendo ao mesmo tempo que eu tive uma escola muito legal, a Escola Parque, tinha teatro como matéria curricular. Então, ao mesmo tempo que eu fazia minhas palhaçadas, eu via que tinha aula de palhaçada, entre aspas, né? Quer dizer, existia um método, uma organização naquilo, no palco, na plateia. E isso, desde o início, me fascinou muito. Então, desde sempre, eu fui um apaixonado como espectador também, porque desde muito pequeno fui sempre levado ao teatro pela minha mãe, pelo meu pai, e a concertos também. Então, eu sempre tive esse privilégio também de ter pais que me colocaram em contato com a arte, com o palco e tal. Mas eu acho que foi na escola e foi nesse sentido, de ver que tinha uma matéria que eu podia repetir por causa de teatro. Então, de que teatro era coisa séria, era uma brincadeira muito séria. E a minha primeira aula extracurricular, fora da escola, eu lembro que o professor colocou bem grande assim no quadro, botou teatro, embaixo botou vida e em cima ele botou disciplina. E eu lembro que a gente olhou meio torto, falou disciplina, né? Porque a visão que a gente tem do teatro é uma coisa só da liberdade, do oba-oba, né? Quando na verdade tem muita disciplina por trás disso tudo. Como é que eu acesso esse canal do oba-oba de forma a servir aquele personagem que eu quero, que eu estou fazendo e é o que eu quero dizer com ele. Portanto, foi me apaixonando cada vez mais esse universo, como eu já disse, né? Pela aprovação do outro. Assim, né? Como é que eu faço para o outro reagir bem àquilo que eu estou querendo dele e tal? Então, de alguma forma, a arte do teatro sempre me foi muito sedutora. E você optou em estudar, né? Você é formado em artes cênicas pela Unirio, você fez tablado e também fez estágio na Companhia Francesa do Teatro do Soleil. Para você, isso teve alguma diferença na sua carreira? Você ter se formado ator, artista, ou teria sido a mesma coisa que você tivesse continuado isso por um hobby, digamos assim, e tivesse conquistado hoje o sucesso que você tem? Depende de como fosse esse hobby. Se nesse hobby eu tivesse acesso aos livros que eu tive acesso na faculdade, às peças que eu tive acesso na faculdade, ao diálogo com os meus colegas sobre teatro, às discussões, né? Porque faculdade é muito mais do que o que você estuda, e será que aquilo que você estuda te torna aqui profissional daquilo? Faculdade é um lugar de encontro. Né? Assim como a cidade devia ser esse lugar de encontro, né? E aos poucos o capitalismo vai deixando a gente dentro do carro, dentro da casa, dentro dessa tela, dentro de tudo. Né? Então, a faculdade ela é muito importante como lugar de encontro. Né? Mas eu não me formei ator, né, por causa de um papel da faculdade. Né?
Eu fui me formando ator e continuo me formando ator na prática, né? Mas a faculdade me trouxe a oportunidade de praticar muito, sim. A gente, inclusive, tem aqui alguns alunos que, além da aula com a gente, né, no Grupo Musa, eles fazem aula no tablado. Que legal! Começaram esse ano dessa forma online. Pois é. É um desafio, mas Minha filha está vamos lá. fazendo também. É difícil, mas seguimos. Antes da minissérie Maísa, você fez várias participações. Elas te ajudaram a conseguir algum papel de destaque depois ou não? As participações na televisão foram fundamentais para eu aprender a fazer televisão. Se eu fosse jogado de uma vez numa novela, fatalmente eu ia bater com a cabeça na parede e nunca mais iam me chamar, porque iam falar: esse menino é fraco. Então, eu fiz uma participação aqui, aí eu assistia, falava: exagerei nessa fala, aquilo ali eu podia ter feito diferente. Aí fiz outra participação ali, eu falei: isso aqui está melhor, mas aquilo ali ainda pode ser diferente. E enquanto eu ia fazendo participações, ia fazendo teatro também, e percebendo e fazendo também as comparações, porque é muito diferente o teatro, a energia que o teatro pede, a energia que a televisão pede, né? Então, eu fui aprendendo a fazer televisão graças às participações, de participação em participação. De forma que, quando eu entrei com um personagem de destaque em Maísa, né, até antes em JK, eu já estava mais esperto para fazer televisão. Bom, você começou a falar um pouquinho sobre, né? Mas então, para você, quais seriam essas diferenças dessas três áreas de atuação? Da televisão, do cinema e do teatro? E você primeiro teatro de um lado e televisão e cinema do outro. Por quê? Televisão e cinema são audiovisual. Televisão e cinema você faz, se não ficou bom, você para, volta, não sei o quê. Televisão e cinema é feito para a câmera, né? E aí a câmera, né, o editor vai transformar aquilo numa coisa para o público através da tela da casa dele, ou do cinema, ou coisa e tal. É completamente diferente da experiência que a gente tem no teatro. Uma experiência ao vivo, não só para o espectador, mas para o ator também. Quando eu estou no teatro, eu tô querendo viver aquilo naquele momento, né? Claro, na televisão também, enquanto eu faço a cena. Mas aí eu faço a cena, acabou, né? Nunca mais eu vou viver. O teatro, você revisita aqueles lugares todo dia. Então, você pode ir aprofundando também a sua visão sobre cada cena e tal. Então, de alguma forma, o teatro mergulha mais, tem a oportunidade de mergulhar mais do que a televisão, com certeza. E do que o cinema pela repetição, né? Mas, concretamente, seriam três energias muito diferentes. A energia para o teatro, que a gente fala que tem até a impostação da voz, porque a pessoa que está na última fila precisa me ouvir, e eu posso até falar sussurrado, mas eu tenho que falar sussurrado sustentando aqui no meu diafragma, porque senão a velhinha surda da última fila não vai ouvir. Já na televisão, se você leva essa energia para a televisão, você vai ser exagerado ao extremo. Eu costumo dizer que eu sou um ator teatral em qualquer lugar que eu vá. Então, eu levo teatralidade para a televisão e levo teatralidade para o cinema também. Eu sou teatral, eu sou exagerado, mas na televisão, o trabalho está atrás do olho do ator, está na relação, está muito mais pequeno, muito na relação entre as duas pessoas que estão contracenando e na noção de que tem uma câmera ali, então eu não posso virar aqui, senão você não me vê. Então tem toda uma geometria também do espaço na televisão, de você se colocar para a câmera, para a luz, mas é muito diferente. Você não tem, claro que você tem os câmeras assim assistindo e tal. Você não vai esperar que os câmeras riam se a cena for de comédia. Eles não podem rir. Então não tem esse retorno, né? Ao mesmo tempo, televisão tem várias coisas. Televisão tem obra fechada e tem obra aberta. A obra aberta é uma coisa incrível. O que é uma obra aberta? É uma obra que vai sendo escrita e vai sendo gravada e vai indo ao ar, como é uma novela. A novela não é toda gravada e depois ela é exibida. Ela vai sendo gravada e aí o autor vai ouvindo o que o público está dizendo na rua, vai mudando esse personagem aqui, aquela história ali. É muito dinâmico, é muito legal fazer novela. Você acompanhar a história de um personagem não em 2 horas,
mas em dias, em meses, né? E no cinema tem um olhar do diretor. No cinema, a arte do cinema escapa ao ator. O ator dá o melhor de si, mas é o diretor e o editor que vão definir o que eles querem que o ator mostre em cada cena, através dos cortes, através da câmera que ele escolhe, através do lugar em que ele bota aquela cena. Então você pode fazer um filme e quando você vai ver o resultado está completamente diferente daquilo que você achava que o filme seria, né? Isso é impossível no teatro. O teatro é a arte do ator. Quando dá o terceiro sinal, o ator pode fazer tudo diferente do que o diretor marcou. O diretor vai ficar possesso, mas não pode interromper. É realmente a arte do ator. Diz que o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a TV é a arte do patrocinador. Pois é. E para fazer a composição das suas personagens, existe uma preparação diferente para cada uma dessas áreas ou você segue uma linha sua? Eu não tenho uma preparação. Tipo, opa, vou pegar um personagem, então vamos lá, agora eu vou fazer esse exercício, vou pegar aquilo. Não, não tenho. Eu gosto muito de direção, gosto muito. Tenho muitos amigos meus, atores, que já largaram de mão do diretor. Falam, não, o diretor tem que marcar a cena, do personagem quem sabe sou eu. Eu fico espantadíssimo com isso, porque eu sou realmente da opinião, eu gosto de caminhar junto. Eu gosto de balizar o que eu acho do personagem com a opinião do que o diretor acha. E até discutir com ele, falar, mas será que não seria assim? Mas a palavra final é do diretor. Eu sou dessa escola. Então, hoje em dia, a gente, ao invés do diretor, principalmente na televisão, a gente tem muito, e no cinema, você tem muito a preparação de elenco, né? O preparador. Né? Então, eu gosto muito, cada preparador vai te trazer formas de se preparar diferentes. Uma coisa que eu não me privo de fazer nunca é ler sobre o assunto. Então, se eu vou fazer um médico, eu vou ler qual é a especialidade dele. É cardiologia, então eu vou correr atrás e saber o que faz uma pessoa querer fazer cardiologia da vida dela. Né? O que motiva aquela pessoa a ser a pessoa que ela vai se tornar no primeiro capítulo daquela novela, ou quando ela entra em cena, no caso do teatro. Né? Eu tento me nutrir o máximo possível de tudo que se passou antes daquela história ser contada e que trouxe aquele personagem até, digamos, o primeiro ato, né? Até a primeira cena. Então, eu leio sempre, e música também. Eu tento ouvir músicas que me coloquem no ambiente daquele personagem. Isso, para mim, é muito importante, porque a música atinge um lugar que não é racional. Né? Atinge climas, atinge sensações e tal, que eu vou fatalmente levar para aquela personagem. Então é isso. E assim, uma coisa que eu fui aprendendo com a experiência é que quanto mais você estuda, quanto mais você pensa sobre o personagem, quanto mais você baliza a opinião com o diretor, não sei o quê, pensa, repensa, melhor vai ficar, mais fino vai ficar o seu personagem, mais fino no sentido de que mais sutil, com mais níveis de sutileza entre uma emoção e outra, e etc. Enfim, mais rico ele vai ficar. Interessante você falar dessa questão do estudo e da questão da música, porque aí eu vou jogar a palavra para o Soto, porque o nosso trabalho da companhia é totalmente voltado em cima da música. Então, Soto, pode explicar um pouquinho aí para ele também, para ele dar uma entendida aí nesse lugar. A gente tem uma disciplina, né? E uma pesquisa acima dessa ajuda que a música traz para a interpretação, para a atuação, para a direção, para mim, para o diretor. Temos um método, né? MUSA, Musical System of Acting, que é o nome da companhia também, inspirado pelo método que usamos, que é o uso da música no trabalho do ator. Principalmente, como você falou, inspiração, sensações, ambiente, mas estamos aprofundando ainda mais, indo para um maestro interior, né? Que a música faz para a gente agir, responder,
criar uma cena inteira, criar um monólogo, criar ações, movimentos, tudo. Temos uma, como dizer assim, não sei como explicar melhor, um certo contato muito mais íntimo com a música. A música, ela, pra gente, né, ela de fato, ela é o nosso guia. É bom que você... Sim, o maestro, né? Eu falei o maestro da orquestra, como se fosse. Perfeito. É isso mesmo. Para atingir essas subjetividades, né? Que texto nenhum, pensamento nenhum vai chegar, né? Principalmente lá na televisão também, às vezes, antes de falar com o preparador de elenco, eu vou eu vou falar com o produtor musical, saber qual é a música que ele está pensando para o meu personagem. E aí eu vou para casa com aquela música para já ir entrando em algum lugar, para eu já, para minha cabeça já entrar com aquela sensação por trás, né, digamos assim. Seguindo, você acredita que o ator precisa concordar com a mensagem do produto final ou ele é apenas um instrumento profissional que aceita fazer determinado trabalho sem se preocupar com essa relação que o público vai fazer dessa determinada temática? Caramba! É uma excelente pergunta, porque aí eu me pergunto assim, eu não lembro de estar... Bom, é claro, você quando faz televisão, mesmo não querendo, né, aí eu estou falando da televisão, né, você acaba fazendo merchandising. Porque se você está bebendo alguma coisa, aquilo vai remeter a algum produto. Se você está num carro, fatalmente a pessoa não precisa ver a marca do carro, já vai saber que carro é aquilo. Então você acaba emprestando a sua imagem para coisa que você não queria emprestar a sua imagem, né? Você queria emprestar para aquele personagem, para dizer aquelas coisas e coisa e tal. Eu não estou nem falando das cenas de merchandising que param no meio para falar, olha como esse carro é lindo. Não estou falando disso. Estou falando que, né, só de fazer a novela você já está, de alguma forma, corroborando com os comerciais que passam entre um bloco e outro. Né? Porque as pessoas continuam ali, estão vendo. Então, eu estou usando a televisão para falar disso porque no teatro eu nunca me vi nessa situação eu já fiz bastante teatro, mas de algum personagem. É claro, o personagem pode ser um vilão, mas ele está a serviço de uma história que vai, né, ter uma mensagem que fatalmente é uma mensagem que eu concordo, né? É muito difícil você, porque assim, uma peça assim que agradasse a gregos e não a troianos, sabe? Acho difícil, acho difícil. O teatro normalmente tem a função e tem a responsabilidade, também tem a capacidade de abrir, eu acho, e não de fechar, sabe? Pelo menos eu sempre tive essa impressão em tudo que eu fiz, aí não só no teatro. Mas mesmo quando eu faço um personagem agudo, né, ele está a serviço de você abrir esse olhar, de ser mais obtuso, enfim. Deu para entender? Deu. Deu para entender? Acho que sim, né? Foi. Tinha o Jorge, que ele era o mais recatado, e o Miguel, ele era o mais cômico da história, né? Ou eu tô confundindo? Exatamente. Nesses dois personagens, para você, teve alguma dificuldade maior por ser gêmeos? Há muitas dificuldades, mas muitas delícias também, né? Então, vamos começar pelas delícias. Eu era pouco conhecido, portanto, como eu fiz um bom trabalho, muita gente achava que tinham dois atores iguais e tal. Que as pessoas não me conheciam, então achavam que podia existir dois irmãos e tal. Poxa, a Globo conseguiu dois irmãos atores, que barato. Isso era muito legal de ouvir, né? Era um elogio ao meu trabalho. Por outro lado, também os gêmeos se ajudavam. Então, como você disse, tinha um gêmeo mais engraçado, mais carismático, e tinha um gêmeo um gêmeo mais sério, sem carisma, né? Que era, eu acho, o grande que as pessoas até falavam que ele podia ser um vilão por causa disso, né? Porque você não ter carisma na televisão é a morte. Mas aí um ajudava o outro. Eu nunca vou esquecer do Felipe Camargo me parando
no bastidor e falando, cara, você sabe que outro dia eu me peguei falando, coitado do ator que faz o Jorge, ele é tão sem graça, o Jorge ele é tão, poxa, ele não tem carisma e tal, mas depois eu parei e percebi, caramba, mas é o mesmo é o mesmo ator que faz o Miguel, não sei, que é um personagem acabava ajudando o outro, né? O próprio Miguel, às vezes ele era exagerado demais, mas aí você tinha o Jorge para contrabalançar, então tá aí as delícias, mas as dores também é assim, porque a Globo quando bota gêmeos ou enfim, a Globo está querendo sempre mostrar o que há de mais moderno, né? Então, os gêmeos antes de mim mal se encontravam, né? Você tinha ali Mulheres de Areia, algumas cenas que elas se encontravam, depois, mas assim, era sempre uma grande os gêmeos vão se encontrar hoje, vamos assistir esse capítulo hoje, porque parece que Ruth e Raquel vão contracenar. Em Viver a Vida, já tinha tanta tecnologia que eles queriam botar os dois juntos o tempo todo. E para gravar eu e eu mesmo, era gravar em dobro, de fato. Né? Eu para gravar aquela cena. E, claro, os meus colegas que estavam comigo acabavam fatalmente tendo que ficar o dobro também, muitas vezes, para gravar comigo. E existiam várias formas de me colocar na tela duas vezes. Né? Existe o wipe, que consiste em dividir a tela em dois, e aí metade da tela é uma câmera, metade da tela é a câmera que foi gravada depois, e aí aparece eu aqui, depois aparecia eu de outra forma, gravando depois do outro lado, e aí a sincronia entre isso tudo. Tinha o tal do motion control, que era um trilho que repetia exatamente o mesmo movimento, e aí tinha que fazer tudinho. Eu também tinha um ponto, às vezes, quando um brigava com o outro, aí era a pior coisa. Porque eu tinha que pensar quando eu batia e tinha que pensar quando eu apanhava do outro lado. Né? Então tinha um ponto, às vezes, que cantava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sabia que, como Jorge, eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas como Miguel, eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, é uma esquizofrenia, uma loucura. Tinha também o head replacement, que era só a cabeça, arrancava só a minha cabeça e botava na cabeça do outro. Enfim, contei muito com o dublê, com o Gabriel, que fazia, enquanto eu fazia um, ele sempre fazia o outro. Então, eu tive muita ajuda, mas foi bem complicado. Por outro lado, também, eu comecei com a forma mais difícil possível. A minha primeira novela, a novela das 8, eu comecei fazendo 2. Então, as pessoas me falavam, daqui para frente, tudo vai ser mais fácil. Né? Esses dois personagens, você teve alguma... Qual foi a ferramenta que você usou para criar esses dois personagens diferentes? Porque cada um tinha uma energia, cada um era de uma identidade completamente diferente, né? Essa preparação foi muito bacana, muito interessante com a Patrícia Carvalho. Eu lembro dela, tinham alguns exercícios, por exemplo, que ela botou uma fita crepe no meio da sala. E de um lado eu era um personagem, do outro lado eu era o outro. Eu ficava exercitando de um lado e para o outro, e vivendo situações como um e como o outro. Eu pintei um quadro como Miguel e outro quadro como Jorge. Então a gente trabalhou muito na dualidade, o que fortaleceu os dois, porque, como eu disse, né, um fortalecia o outro, um era o oposto do outro, e por isso se fortaleciam nesse yin-yang aí. Né? Falando do vilão Félix, com esse personagem você ganhou vários prêmios, né? Como melhor ator, foi nomeado embaixador de boa vontade de UNAIDS. Depois você vai ter que explicar para a gente um pouquinho sobre o que é esse UNAIDS. E até hoje você participa, né? Fazendo ações de combate à discriminação da AIDS no Brasil. Para você, esse foi um dos personagens que teve maior importância, que deixou, digamos assim, um legado para essa sociedade? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, pela questão da aceitação das diferenças, né? E da condição sexual, pela questão do beijo no último capítulo. Mas também, pessoalmente, como artista, o Félix foi o mais importante, no sentido que nele eu alcancei, eu acho que o ponto máximo de qualquer artista, que é fazer, a partir de um personagem, que uma sociedade pense a si própria, sabe? E eu senti isso forte com o Félix. Eu via
pessoas homofóbicas torcendo pelo beijo gay, né? E eu vi e recebi muitas cartas de pessoas realmente fazendo as pazes com pais homofóbicos e coisas desse tipo, assim. Então, isso para mim, esse tipo de influência social a partir de um personagem, a partir de um trabalho, eu acho que é o ápice, eu acho, do que a gente pode pedir para um artista fazer, conseguir modificar, né? Fazer uma sociedade andar para frente. Sim. E aí, em cima disso, qual a importância, então, que você vê na arte e no artista para essa transformação da sociedade como um todo? Mas é fundamental, é fundamental. E a arte no Brasil não seria tão desvalorizada pelos seus governantes e até pelas empresas se não fosse tão importante e por isso tão perigosa ao poder estabelecido, né? A arte é mudança, a arte é reflexão, a arte é você se repensar, é você melhorar, né? É você sair do lugar onde você está e é você dar a mão para o outro, é você se entender enquanto parte, não enquanto todo. Enfim, a arte me leva a ser muito mais humano, sabe? É isso. Eu acho que a arte é muito mais humana do que essas outras religiões que a gente inventou, capitalismos e etc. Que são sistemas de crença. A gente não para perceber que a gente está no mundo acreditando em uma série de coisas irreais, em mercado, em dinheiro, né? Então, a gente vive um grande teatro, né? E fazer teatro nos acorda para isso também. Né? Por isso é tão perigoso, porque fazer teatro é revolucionário nesse sentido. Faz a gente despertar para o fato de que a sociedade é um grande teatro. E por isso eu também posso posso e devo mudar essas convenções, né? Convenções que poluem, convenções que separam, convenções que dissociam as pessoas, que causam abismos sociais, etc. Né? Então o teatro é a cura, a arte é a cura para esse mundo maluco, né? Agora, uma pergunta aí que vai mais direcionada para os nossos alunos. Vai. Como você vê esses alunos, né, que vivem dentro de uma comunidade tendo aula de teatro numa matéria extracurricular? Fundamental, fundamental. E eu tenho certeza que é fundamental para eles também. A gente fala muito aqui de como é legal de fora, mas eu tenho certeza que para eles também é fundamental. Eu já apoio também o Apadrinha um Sorriso, que é uma super associação lá em Caxias, no Parque das Missões, um lugar totalmente abandonado pelo poder público, onde existe essa organização, e eles também, através da arte e da cultura, mudaram a realidade daqueles adolescentes e crianças. Então, eu tenho certeza que o mesmo acontece aí. Assim, as crianças lá, quando eu fui lá, né, conhecer o espaço, não querem sair dali. É um lugar enfim, de descoberta. Eu acho fundamental. Eu acho fazer teatro, arte de uma forma geral, música também, né, artes plásticas, é fundamental para desenvolver a pessoa, até para a gente encontrar para o que a gente foi feito, com o nosso dom assim, nesse mundo, sabe? Eu acho. Um ponto incrível dessa escola é exatamente isso. Eles oferecem, além das aulas de teatro, né, que a gente já está lá há 5 anos, eles têm orquestra, que é patrocinada, inclusive, pelo Copacabana Palace. E tem várias outras oficinas, né? Eles têm judô, tem... Vou esquecer metade das coisas que tem, mas eles têm muitas atividades lá dentro. Eu acho que são, sei lá, a Alessandra tá aí, depois qualquer coisa ela fala, a quantidade de oficinas que tem. Mas, né, orquestra, aí teatro, que são coisas, né, envolvidas, a arte, obviamente, né, que eu acho que é isso, né, que faz com que a gente consiga levar essas pessoas a abrirem esse olhar para a humanidade, né, para si mesmo também. Isso. Enquanto esses seres transformadores, né? Exatamente, falou tudo, seres transformadores. Exatamente, é isso mesmo. Não tem mais, não vou estragar o que você falou perfeito. Vamos lá, está na última, depois eu abrir para os alunos.
a gente tem muitos atores se posicionando, sendo ativistas em determinadas causas. Você, por exemplo, tem esse trabalho de sustentabilidade, que criou o grupo Mudar para Preservar e é embaixador da ONG Mares Limpos. Além, né, de você ter comentado já essa questão do UNAIDS, né, e também tem... não lembro qual é o outro, mas enfim, por que dessa, não preferência, mas por que levantar essa camisa mesmo dessa questão da sustentabilidade? É interessante falar por que essa, né? Porque justamente há uns 3 anos atrás a gente estava nesse boom de internet, de stories, enfim. E aí, aos poucos, eu falei, pô, as pessoas prestam atenção no que eu falo, né? Eu sou famoso, as pessoas gostam de me ouvir, então eu vou lutar por coisas bacanas. Aí vinha uma causa ali, eu apoiava aquela causa, vinha outra causa, eu apoiava. E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu lutava por tudo ao mesmo tempo, e quem luta por tudo não luta por nada, né? Ainda mais porque é uma luta, assim, a luta de postar no Instagram, não é bem uma luta, né? Então, eu falei, preciso escolher uma luta. E assim, a questão ambiental, gente, é a questão das questões. Sem ar para respirar, sem água para beber, qualquer outra questão fica irrelevante. E é uma questão que une todos nós, né? O que a gente está vivendo, essa pandemia, nada mais é do que o resultado de um desequilíbrio ambiental. A AIDS foi resultado de um desequilíbrio ambiental. O Ebola, resultado de um desequilíbrio, H1N1, tudo isso, né? E o ser humano meio que passa por cima disso e continua gerando essas máquinas que tanto poluem e que poluem cada vez mais, né? Enfim, se eu começar a falar de sustentabilidade, não vou parar. É melhor eu me ater a isso, né? Eu acho que assim como o professor é a profissão das profissões, a questão ambiental é a questão das questões. E é por ela que eu luto, que eu milito e que eu ajo, né? Indo na Alerj, produzindo mutirões de limpeza, falando muito aqui para as pessoas, dando bom exemplo, tendo composteira, teto solar, carro híbrido, separando meu lixo, consumindo muito menos do que eu consumia, aproveitando aí a pandemia, sei que tem observação, sem plástico, não preciso de talher, não preciso de plastiquinho, não preciso aqui. Então, assim, correndo atrás cada vez mais de mais e mais oportunidades na vida da gente, a gente mudar nessa direção, que é urgente, gente, é urgente. Acho, inclusive, que na nossa profissão, assim, no audiovisual e no teatro, tem pouca coisa, pouco material feito para falar disso, né? Muito pouco. Sinto falta disso. Vou abrir aqui, Vitória Augusta. Oi, Vitória Augusta, fala. Oi. Então, sou Vitória Augusta, né? Tenho 13 anos, participo do Museu Teatral tem 3 anos, se eu não me engano. E minha pergunta vou ler aqui no tablet. Como foi o início, antes de você ser esse Matheus assim, que a gente te conhece, se você pensou em desistir e se você sofreu alguma dificuldade que abalou seu emocional até? Olha, foram muitas as dificuldades, mas nada parecido com as dificuldades que vocês passam por aí. A minha posição é completamente privilegiada, né? Mas mesmo desse lugar, eu fiquei assim uns 10 anos sem nenhuma perspectiva de viver da minha arte, né? Então, se eu costumo dizer, se eu não tivesse uma família que me apoiou, que acreditou que eu ia me desenvolver, que eu ia levar aquilo a sério e que aquilo ia voltar para mim, aqui falando financeiramente, né? Enfim, para ser um projeto de vida, né? Se eu não tivesse tido uma família que me apoiou o tempo todo, não o tempo todo, mas o suficiente, eu fatalmente estaria fazendo uma outra coisa da minha vida, né? Então teve muita persistência. Eu cheguei a pagar para fazer peça, mas nunca parei também. Uma coisa sempre foi muito, muito importante, às vezes até mais importante do que fazer, foi assistir muita coisa. E aí assistir teatro, assistir filmes, assistir... E hoje a gente tem essa maravilha que não tinha na minha época, né? Essa oportunidade de devorar cultura através da internet, né? Então, mas passei por aí 10 a 15 anos sem o menor... Falando, caramba,
Será que um dia eu vou conseguir viver disso? Júlia. Oi, eu sou a Júlia e eu queria saber como foi o processo e construção dos personagens da peça Rimavap. Eu fui ver 2 vezes e aí eu queria saber como que foi. Fui. O Solar conseguiu achar os ingressos e aí eu fui com a minha família. Ah, que legal! E todo mundo gostou. Bom, e aí eu queria saber como que foi se adaptar ao ritmo da peça em relação à troca dos personagens. Porque quando eu fiz uma peça no ano passado, eu tinha 2 personagens. No começo da peça eu era uma cobra, junto com a minha amiga Lídia. A gente era uma cobra de 2 cabeças, era um corpo totalmente diferente. E aí, no final da peça, eu já era uma entidade da natureza, nada a ver. E aí... Mas aí, durante uma e outra... Durante um personagem e outro, eu tive um tempo. Tirar a maquiagem, eu pude tirar o figurino. E aí, só que você não. Lá na peça, era um segundo você estava sendo uma donzela assim, e no outro você já estava sendo um personagem totalmente diferente, que mancava e tudo mais, com essas caretas. E aí, nossa, era muito rápido, e você só tirava assim o figurino, botava uma peruca e um chapéu, e eu queria saber como que foi isso, como que é essa troca de personagem, como que foi desenvolver isso. Obrigado, Júlia. Obrigado por ter ido, obrigado pela pergunta. Bom, como você vê, não é maquiagem, não é figurino, não é peruca que faz um personagem, né? O personagem vem de dentro, né? E a gente tem atores incríveis. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade aí, desde que o Solar começou, de assistir o Júlio Adrião. Mas o Júlio Adrião, no Descoberta das Américas, ele faz um solo em que você vê tudo. Você vê a multidão, você vê um que está lá atrás, você vê tudo, ele pinta um cenário para você só com o corpo dele. Eu gosto muito desse tipo de teatro, mesmo antes de fazer Irmã Vap, quando eu fiz 2 para Viagem, ou mesmo Selfie com Miguel Thierry, a gente fazia assim, com a roupa normal e só usando o corpo para dizer quem nós éramos, onde nós estávamos e qual era o nosso objetivo. Só usando o corpo. A gente tem paixão por isso e o teatro tem essa potência, né, de usar da imaginação do espectador para criar o que está acontecendo em cena. Eu gosto muito, muito, muito disso. Então, é claro, a gente se preparou da mesma forma que eu falei do Jorge e Miguel, que tinha uma fita crepe no meio da sala. Eu e Luiz também tínhamos 2 quadrados. Então, num quadrado era um personagem, entre um quadrado e o outro era a gente, trocando de roupa. E no outro quadrado a gente era o outro personagem. Então, a gente fez muito esse jogo de vem para cá, volta para cá, vem para cá, volta para cá, para a gente ganhar agilidade nisso. Mas, tanto quando eu fiz os Gênios na novela, que aí, como você disse, tinha o tempo de ir para o camarim, de mudar o cabelo, de mudar a coisa, quanto em Irmã Vap, o processo é o mesmo. Você pedir para eu fazer um personagem, eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer a outra personagem. É uma coisa que a gente faz enquanto a gente está contando uma história. O teatro permeia a vida da gente. Quando a gente conta, cara, você não sabe o que eu vi ontem. Tinha um cara assim que veio assim e falou, e aí bateu assim, lá. Eu falei, calma, calma. Aí veio a outra, né, que já falou, ai, daqui, que lá. A gente vai fazendo o personagem para contar uma história, né? E o teatro nada mais é do que você esculpir isso, né? E estudar isso, né? Mas é isso, a gente já faz teatro. Né? Obrigado pela pergunta. Muito obrigada a você por responder. Vamos seguir com a Érica. Oi, eu sou a Érica Érica. Lohana. Eu tenho 18 anos, eu faço teatro há 10 e com música eu faço há 4. E quando a gente recebe um personagem novo, a parte de pensar nas características de um personagem é algo fascinante para mim, mas é ainda um desafio. E eu acompanho muito essa carreira, minha mãe é a maior noveleira aqui de casa, e eu acho incrível as características que você impõe a cada personagem. Aí eu queria saber se você tem alguma metodologia, como que é essa construção, e se é algo intuitivo. Olha, é um pouco dos dois, é intuitivo, mas também é racional. Quando eu estou ali, tal, improvisando em cima daquele personagem
na preparação dele, né, experimentando tanto no teatro quanto na preparação para um personagem de TV, de repente me surge uma coisa. Aí eu gosto daquilo. Aí eu repito, e vira uma marca registrada do personagem. Esse aqui vocês sabem muito bem de quem é, né? Mas cada personagem, fatalmente eu vou escolher alguns gestos, né? Então o Félix tinha muita coisa aqui, tinha muito e trejeitos, e cara, falava com as mãos, não sei o quê, né? O Miguel tinha uma coisa aberta, uma coisa horizontal, o Jorge tinha uma coisa vertical, ele pegava aqui na orelha. Cada personagem eu tento achar um, dois, três trejeitos no corpo que, se eu tiver muito desconectado, eu volto para o trejeito para, de alguma forma, ele me encaixar, ou para mim mesmo ou para quem está me assistindo. Mais uma pergunta, você tem autonomia para para criar esses trejeitos ou é alguma mais... Tem autonomia para criar, mas quem tem autonomia para deixar que eu continue fazendo é o diretor. Tá bom, obrigada. Obrigado eu. Samira. Fala, Samira. Boa tarde. Meu nome é Samira, eu tenho 17 anos. Eu faço teatro há 2 anos, né? E há 2 anos eu tô com musa, 2 ou 3. Eu faço teatro há 2 anos, vai fazer 3 anos que eu faço teatro e eu com musa, né? Comecei com musa. E apesar de não ter tanto contato com telenovela e não conhecer tanto assim, o trabalho dos atores de telenovela, eu tenho um grande interesse pelo teatro. E para mim, você estar num personagem, você estar dentro de um personagem é muito difícil, é um desafio, de fato. E uma oportunidade de personagem, para mim, é uma autodescoberta. E no ano passado, a oportunidade de interpretar uma senhora. E foi muito difícil, porque eu tinha que estar no corpo de uma senhora, na voz de uma senhora, foi completamente distante do meu conforto. E eu queria saber se você já passou por isso, de estar em um personagem totalmente diferente de você, do que você está acostumado a ser. E qual foi esse obstáculo, o que você enfrentou para você conseguir fazer esse personagem acontecer? Obrigado pela pergunta. Quando a gente começa e nos primeiros anos, às vezes a gente tenta forçar para fazer alguma coisa realmente diferente da gente, né? E aquilo vai te trazer dores, aquilo vai te trazer dificuldades e tal. O bacana é quando você consegue adaptar essa diferença ao corpo que você tem. Então eu já me machuquei muito em cena, porque eu queria dar uma intensidade que era maior do que o meu ombro podia dar aqui, e aí machucou meu ombro, sabe? Então eu acho que a maturidade, a experiência vão encaixando também os personagens no corpo da gente. Porque às vezes a gente quer fazer mais do que a gente pode, mas isso é uma pesquisa que não acaba, não. Por exemplo, a gente estava falando de Irmã Vap. Irmã Vap, eu faço um dos personagens, ele é corcunda e manca de uma perna. Eu sofri muito, eu tive dores atrozes na minha lombar no início. E aos poucos eu fui vendo, eu não posso fazer ele assim. Eu tenho que fazer mais assado, eu tenho que fazer mais assim, eu tenho que fazer... E aos poucos eu fui adaptando e hoje ele tem um corpo completamente diferente do que quando eu estreiei. Então, assim, a prioridade é a saúde do teu corpo. Se você percebe que teu corpo está te machucando, está te levando para algum lugar desconfortável, tem que ser prazeroso, tem que ser prazeroso. Fazer um personagem diferente de mim é sempre muito prazeroso, porque eu posso viver coisas que na minha vida não posso. É isso que você está falando, desse prazer que você tem quando está em cena, que é desafiador, mas que é prazeroso, eu acho que tem a ver com isso. A gente tem um teatrão chamado Sociedade, em que a gente vira um personagem que a gente tem que cumprir diariamente, com o pai e a mãe da gente, com o professor, com o diretor, com o trocador. E aí, quando você está no palco, você pode ser 1000 coisas diferentes, isso é muito libertador. Então, que o teatro seja sempre um lugar de descoberta, de liberdade e de alegria, né? Então, quando alguma coisa estiver doendo, machucando, tenta adaptar. Obrigada. Obrigado. Mirelle, estamos acabando. Eu fico aqui até de noite, gente. Que delícia. Vai lá, Mirelle. Oi, meu nome é Mirelle, eu tenho 18 anos. Eu vou ler aqui um textinho.
Eu amo teatro, amo arte, e eu estou iniciando agora, me descobrindo agora na parte da atuação, junto com Musa. Há 2 anos eu assumi a parte do visagismo dos personagens, que é a parte que mais me chama atenção, que eu mais gosto é essa parte. E nas últimas semanas eu fiz umas pesquisas para a palestra que a gente teve com o figurinista Marcelo Marques, e coincidentemente eu achei um vídeo do canal Teatro Porto Seguro. O vídeo, o nome é Teatro em 3 Atos, onde a Karen Bustrolling fala sobre a criação dos figurinos do espetáculo O Mistério de Irmã Vap, que eu também assisti. Ah, que Foi legal. muito legal. Mirelle caiu? Acho que caiu. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer até a gente voltar aqui para a Mirelle? Oi, boa tarde. Como você faz em relação à sua dicção e à timidez? Porque eu sou muito tímida e fico muito nervosa quando estou na hora de atuar. Eu nunca fiz teatro, eu tenho 19 anos, estou estudando no Solarão, meu primeiro ano lá, mas eu já fiz uma peça, eu fiz A Paixão de Cristo, eu ensinei Judas. E como mulher, foi muito difícil interpretar um homem, porque tinha da barba, há muito tempo atrás, tinha que realmente entrar no personagem. Então, a professora que estava ajudando a gente falava, assistam o filme para vocês conseguirem entrar de fato no personagem. E eu fiz. A parte para mim foi a hora que ele era, né, enforcado. E eu durante muitas noites com isso. E como é para você descrisar do personagem? Como que você faz? O quê, perdão? Descaracterizar. Sair do personagem. Porque eu tava há 3 meses fazendo a peça. E depois eu continuava falando de uma forma como um homem tinha que falar. Como você faz para descrisar? Olha, é muito doido como é que causa em cada um, né, essa loucura que a gente faz, né, de se colocar nossa pele na alma de outro personagem e tal, né? Eu acho que em cada um bate de uma forma muito diferente. Eu, quando tinha... Você está com quantos anos, querida? Hoje, 19. 19. Eu lembro de um exercício que eu fiz, mas aí muito mais jovem, sei lá, com 13 anos na escola, numa aula de teatro, não, já mais velho, 15 anos, 16, que eu voltei muito mal para casa. Era uma cena em que era até um exercício de teatro, talvez vocês tenham feito, das pessoas numa cabana gelada, no meio do gelo, e aí tem uma pessoa que foi responsável, um Judas, uma pessoa que foi responsável por aquela desgraça, por aquelas pessoas ali sozinhas naquela cabana. Então a cena começa, as pessoas estão na cabana e de repente o culpado chega, entra, e aí é a reação, como é que cada um vai reagir a esse cara causador de todo esse infortúnio ali na cabana naquele momento. E eu era esse cara, eu fui escolhido para ser o vilão, digamos assim, né? E aí, eu não lembro nem quais foram as reações, mas eu lembro que ser colocado nesse lugar de algoz, nesse lugar de culpado, foi muito pesado para mim. E eu não tinha filtro, ainda não era ator, eu não tinha cancha com isso, né? Então eu fiquei uns bons 2, 3 dias assim, muito mexido com aquilo, assim, com choro fácil e tal, sem conseguir dormir direito. Então é uma profissão que mexe com a gente. Mas eu nunca passei por isso que você está falando assim. A gente pode gostar tanto de fazer que a gente continua fazendo também, né? Porque, como eu disse para a sua colega que eu estava falando antes, é muito prazeroso a gente se colocar na pele de outro, né? Às vezes a nossa vida é até menos interessante do que a de um Hamlet ou de um personagem que cai na mão da gente, e é muito gostoso ir naquele lugar então, assim, não tenha medo, não.
As pessoas me perguntam muito assim, você ainda é meio Félix, né? Você é meio Zé Bonitinho às vezes, não sei o quê. E eu costumo dizer que assim, os personagens todos já estavam aqui dentro antes de eu fazê-los, né? Então, procurar personagem não é procurar fora da gente coisa para imitar, claro que é também, mas é como a gente entende aquilo, né? É cavar aqui dentro, encontrar mais coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que os atores têm dentro de si todos os personagens que eles já fizeram, os personagens que eles ainda vão fazer e os personagens que, infelizmente, não vão ter tempo de fazer, porque a nossa vida é curta aqui. Obrigado pela pergunta. Em cima disso, o Renato Icari, um professor que a gente teve lá na Cal, ele sempre tinha uma frase quando a gente acabava de fazer ensaio de peça. Ao fim de cada ato, limpo no pano de prato as mãos sujas de sangue das canções. O Renato Icari sempre fechava a aula com isso pra gente, assim. Acabou a peça, acabou essa pesquisa de personagem, né? Ele vinha com a gente, limpo num pano de prato, ele fazia ação junto com a gente. Eu acho exatamente para isso, né? O que a gente pesquisou aqui é aqui, lógico, vai mexer, vai estar dentro, mas é como que eu me desligo, né? Isso era uma maneira simbólica da gente se desligar um pouco dessa pesquisa, desse personagem. É importante sublinhar isso, porque a tendência... É claro que a gente vai levar isso para casa, né? Claro. Mas que a gente leve isso num lugar, que legal, aquilo que eu vivi, que eu tenho que viver lá, né? E não no resto. Mas é complicado. Renatinho, cara, aí, foi meu professor também na Unirio. Foi nosso aqui também, de alguma galera aqui. Maravilhoso. A Mirelle voltou, Mirelle, continua. Oi, Mirelle, qual era a sua pergunta sobre figurino? Eu ia perguntar se foi difícil você trabalhar com esse tipo de figurino. Como foi para você? E se ele te ajudou na construção dos personagens ou dificultou? E se você já havia trabalhado antes com esse tipo de figurino, tipo 2 em 1? É um figurino assim, figurino de teatro, né? A gente esbarra muito, né? Quando a gente está na universidade, por exemplo, né? Na Unirio, ia fazer uma peça, você tem, como você está se especializando em caracterização e figurino, você tem um departamento de figurino, que fica na cenografia, você tem um departamento de cenografia, você tem um departamento de direção. Então, fatalmente, numa peça, você vinha um figurinista querendo aparecer. Um figurino muito bonito, muito pomposo, mas que era difícil de tirar na coxia, que era difícil... Aí não é figurino de teatro, né? O figurino de teatro ele tem que se servir à troca, à rapidez, ao que ele... A mecânica também do teatro, para ele aparecer e desaparecer. E no figurino de Imavap, isso é muito forte, né? O figurino de Imavap, a gente precisa conseguir tirar em menos de um segundo. E por isso ele é construído... ele é muito bonito, mas eles é um ganchinho aqui e outro ganchinho aqui. Tirei o ganchinho, pronto. Já tirei ele como se fosse uma casaca, né? Então, a gente definiu isso nessa montagem, que todos os figurinos seriam vestidos como casacas. Então, eu boto os braços para trás, né? O camareiro, né? Que no caso da nossa montagem eram os monstrinhos que entravam em cena. Eles colocavam em mim, eu já fechava aqui, fecho um, fecho o outro e entro. Enquanto isso, o outro já está me botando a peruca e entro, né? Então, foi muito bacana. Eu, como eu estava falando para a colega sua, eu sempre gostei muito de trabalhar com vários personagens numa mesma peça, mas nunca trocando de figurino. Então, foi muito legal a sua pergunta, porque realmente em Irmã Vap, pela primeira vez, para trocar de personagens, eu precisava trocar também de figurino e peruca, né? Então, era um barato. Quando voltar, se Deus quiser, tem mais oportunidades para quem não viu ver. Gente, mais alguma coisa aí? Vamos encerrar? Por favor, gente. Eu adoro falar. Eu tenho mais pergunta. Posso fazer? Vai, Érica. Eu também vou puxar para o Mbappé, que eu também ensinei. E pelo que eu me lembro, é uma peça, né? Eu acho que foi de 2 horas. E a gente está mais acostumada com peças mais rápidas, por ser muitas turmas. E no teatro a gente não tem essa coisa de espera um pouquinho, galera, e a gente volta. E como que fica a sua preparação mental? Você fica extremamente cansado, você ainda fica no pique.
Ah, não, é uma peça muito difícil, uma peça que começou muito longa. Começou, tinha isso, tinha 2 horas. Quando você assistiu, acho que já tinha 1h45, 1h40. A gente chegou a fazer em 1h25, que para mim eu acho que é o tempo ideal, né? É realmente muito exaustivo. Irmã Vai foi muito exaustivo. A gente começou fazendo 2 sessões aos sábados e 2 sessões aos domingos lá em São Paulo, mais uma na sexta. Era bem complicado, muito difícil. Mas nos dias que correm, meu amor, eu acho que é muito mais difícil para o espectador. Nessa loucura que a gente está no celular, é muito difícil parar, aquietar a sua bunda, desligar o celular e ficar 2 horas assistindo uma história. Pessoas contando uma história para você. E, gente, tem luz, tá? Tem parafernália de troca de roupa, é legal, não adianta. O povo tira o celular, porque a gente tá, como diz o meu filho de 5 anos, a gente está viciado. Oi, Oi, amor. Oi, Matheus. meu nome é Matheus Gabriel, eu sou aluno do 6º ano e eu gosto muito do seu trabalho. Eu faço teatro há 8 anos, aí eu entrei no Solar, continuei fazendo teatro. E de lá eu percebi que era a minha paixão. Eu gostava muito de fazer teatro. Eu também tenho professores excelentes, cada ano mudava, mas eu me acostumava com eles. E eu tinha várias perguntas de atores, né? Várias expressões que eles faziam. Eu comecei a gostar de teatro. Mas a pergunta que eu tenho se você tem alguma dificuldade ou teve sei lá, algum problema nas frente das câmeras. Na frente das câmeras. Olha, as câmeras foram, Matheus, um desafio para mim. Como eu disse, fazer teatro e fazer televisão é completamente diferente. Então, quando eu fui fazer televisão a primeira vez, eu fiz muito exagerado. Eu olhava, assim, uma pessoa, a personagem falava alguma coisa surpreendente, eu fazia assim. Muito grande, alguma coisa que para televisão é gigante, né? Então, tive dificuldades que eu acho que todo ator de teatro tem quando entra na televisão. Mas, na minha opinião, Matheus Gabriel, é mais fácil fazer teatro e depois ir para a televisão do que fazer televisão e depois descobrir a intensidade e a profundidade do teatro. Então, que bom que você está apaixonado por teatro. Vida longa aí para Matheus Gabriel. Obrigada. Obrigado eu. Laura Vieira. Laura. Tem nem se ela tá aqui ainda, gente, que ela mandou pra gente. Oi, estou aqui sim. Só queria fazer mais uma pergunta. Em relação à sua dicção e a como foi para você conseguir entrar nos personagens e, tipo, falar com calma, ou mais agressivo, e essas coisas. Exercício de voz. A gente tem 2 instrumentos, a voz e o corpo, né? Então, a gente tem que fazer preparação corporal e tem que fazer preparação vocal. Eu mesmo amanhã vou fazer meu primeiro trabalho, assim, fora de casa, com quarentena, tudo, aparentado e coisa e tal, que é uma dublagem. E vai ser um personagem, uma voz, assim, super... Né? Então, já hoje, de manhã, eu liguei para uma preparadora vocal que fez a preparação de Irmã Vap e pedi exercícios para ela. Mostrei como é que era a voz, pedi exercícios específicos para aquecer a minha voz e para não perder a minha voz, uma voz forte, essa que eu mostrei para vocês, que eu vou ter que fazer de 3h30 da tarde às 9 da noite nesse lugar. Né? Então, a gente usa muito a voz. A voz é um músculo, assim como qualquer outro músculo que a gente tem. A gente precisa exercitar. Né? Quanto à dicção, também, assim, existem exercícios incríveis. Antes de falar aqui com vocês, eu comecei a falar, acho, totalmente articulado para aquecer os meus músculos faciais. Faço isso botando a língua para trás, para que eu, para ser compreendido, tenha que mexer ainda mais os meus músculos da face. Quando eu solto a língua, aí é inconstitucionalissimamente, eu falo paralelepípedo com a maior facilidade, entende? Então, existe uma série de exercícios que a gente vai fazendo e vai ganhando tônus e possibilidades também, né?
Eu gosto muito de imitar também. Tem um grande amigo que é o Marcelo Adnet, que vocês devem conhecer, que é um grande imitador. Eu sempre fiquei babando, vendo como ele muda a voz e os trejeitos para parecer esse ou aquela pessoa. Então é muito divertido. Tudo é se divertir com o que a gente faz. Tá bom, muito obrigada, e você é incrível. Ai, Laura, obrigado. É sua vez de perguntar. Eu sempre tive um problema, que eu nunca me identificava com algum personagem. Eu já fiz papel de borboleta, sol ou também da raiva. Você já teve algum problema de personagem? De não me identificar? E como é que eu vou fazer esse personagem? Sim, que você menos se identificava. A gente tem que transformar o personagem em alguma coisa identificável para a gente, né? Talvez a primeira imagem de uma borboleta não tenha nada a ver com você. Você olha aquela coisa e fala, ai meu Deus, eu não tenho isso dentro de mim. Faz uma borboleta de saco cheio. A borboleta também, imagina a borboleta chegando de saco cheio e fala, e aí? Flap, flap, flap. Sei lá, sabe? A gente poder brincar com achar prazer nas coisas. Precisa achar prazer. As pessoas sempre falam, eu me divertia muito com o Félix. Eu falava, se você se divertir, imagina eu fazendo. Se eu não me divertisse, vocês não se divertiriam assistindo, né? É isso, tem que ser divertido. Porque também a Sheila, ela passava muita raiva com... Não muita raiva, ela passava um sufoco, porque eu, às vezes, não tinha muita preguiça de fazer personagem. Entendi. Porque também a gente tem que... é um esforço, é coisa séria o que a gente faz aqui. Então, como eu disse, é estudar, é se desafiar. A gente tem que se desafiar. E além da preguiça. Lohane, Oi. Você quer fazer sua pergunta, meu amor? A minha primeira pergunta é: qual foi o filme que você fez que mais te marcou e você se identificou com a sua personalidade? Eu me identifiquei com a minha personalidade. Normalmente, personagens que estão próximos de mim, que são parecidos com o Matheus, são mais difíceis, são mais complicados. Eu gosto de fazer alguma coisa, de criar um personagem. Se ele é parecido comigo, aí fica difícil, porque fica parecido comigo, né? Não é o personagem, sou eu, como é que é isso, né? No cinema, caramba, eu não fiz muita coisa, não fiz pouca coisa, mas também não fiz muita coisa no cinema. O último que eu fiz foi bem legal, foi o Talvez Uma História de Amor. Um filme que se passa em São Paulo e também no final até em Nova York. E é um cara todo atrapalhado, todo certinho, que é desestabilizado pelo amor e coisa e tal. Vale a pena, procurem aí nos streams e tal. Esse foi um personagem muito bacana, que eu gostei muito de fazer, e eu acho que eu me identifico sim, um pouco com o personagem. Obrigado. Gente, mais alguém? Senão a gente vai encerrar, que a gente está alugando aqui o Matheus há quase 1h30. Sheila, posso agradecer? A Esther... Essa não está com problema de internet. Essa tem dicção, a Alessandra tem dicção. Deixa eu aproveitar, Sheila, essa oportunidade incrível, estou tão feliz. Matheus, o meu nome é Alessandra, eu coordeno as atividades complementares, junto com Sheila maravilhosa, com Sotires, com Tauan, com Johan, com Michele, são os professores de teatro. E queria agradecer, a gente estava aqui pensando, poxa, que oportunidade incrível, né? Quando que a gente ia conseguir uma entrevista particular em nossa casa com Matheus Solano? Olha só que máximo, né? Então, a quarentena, ela está trazendo umas coisas, ao mesmo tempo que surreais, umas coisas incríveis também, né? Então, a gente está aprendendo muita coisa com esse momento, na verdade. E só complementando o que falaram, que a Sheila falou, né, no início, o Solar, a gente, na verdade, é um grande desafio que a gente enfrenta, né, que é oferecer essas atividades que são artísticas, né, são físicas, enfim, emocionais, psicológicas, é um exercício, né, de tantas formas, para os jovens. Mas é um desafio porque o jovem nem sempre quer fazer. Né? Então, Matheus, eu também queria pedir um conselho, assim, né? Nós, profissionais que aqui estamos, né?
tem aqui umas alunas incríveis do teatro que estão lá presentes, né? Que realmente você vê que ama o teatro, quer fazer. Né? A gente também tem outras ofertas, né? A gente oferece a dança, a gente oferece o balé, o hip hop. Vamos lá, me ajudem. O judô. A gente está aqui na escola de música. Olha só que trabalho incrível que é a orquestra. Nós temos uma orquestra. E a gente está nesse momento, na semana passada, a gente iniciou as aulas online. Olha o desafio de fazer uma orquestra online. Estamos aprendendo, a gente ainda está vendo qual vai ser a melhor forma, né? Então, como ensinar violino, violoncelo, trompete, enfim, são inúmeros instrumentos, né? Além disso, o coral, esse ano a gente trouxe uma novidade que é o coral jovem, né? Que são oportunidades deles se conhecerem, deles conhecerem a sua própria voz. Tem vários aqui que eu sei que gostam de cantar e têm vergonha de cantar, né? Alguns que gostam de dançar, mas têm vergonha de dançar, né? Então, eu também queria te ouvir. E além, claro, de, com certeza, te convidar para logo que isso tudo acabar, você poder ver de perto esse trabalho, né? Você está lá com a gente em algum momento. Mas eu queria ouvir também, assim, o que você diria para esses jovens que estão envergonhados, tímidos, que talvez ainda não estejam se dando a oportunidade de se conhecer, porque essa é uma forma de se conhecer. Só que muitas vezes a vergonha, a timidez, ou não sei, ou a preguiça, né, tome conta. E aí, quando vê, por exemplo, uma oportunidade como essa aqui, de estar com você, eu sei que eles estão achando o máximo. Eu passei por tudo isso, assim, não exatamente pela timidez, porque eu acho que eu nunca fui esse tímido no palco, pelo contrário, né, era tímido na vida, aproveitava o palco para extravasar. Eu acho que é isso que você falou, o palco é uma excelente oportunidade para a gente se conhecer, para a gente desenvolver. O grande problema e a timidez é a questão da apresentação. É você ter que apresentar, você está em pé e todos os seus colegas estão sentadinhos te ouvindo. Isso realmente é muito opressor no início para a pessoa que é tímida e coisa e tal. Então, eu tenho a opinar que exercícios em que todos estão ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, exercícios que soltam a gente no espaço, e aí todo mundo ao mesmo tempo faz um animal, faz isso, faz aquilo, porque aí as pessoas mais tímidas vão ver as pessoas menos tímidas se entregando, se jogando, né? Eu acho que o teatro não é só o palco e a apresentação. Como você disse, o teatro também é autoconhecimento, também é experimentação, né? E o teatro e a música e todas as artes, né, de alguma forma, têm essa característica. E o teatro também é o contato com o outro, é um encontro com os seus colegas. Portanto, um ponto de partida para acabar com toda essa timidez pode ser o seu colega, o seu grande amigo, que faz também, ou que é tímido também, que vocês dois riem assim no cantinho dos outros. Pega essa pessoa que também está rindo com você e faz alguma coisa, né? Desenvolve isso. É uma grande oportunidade. Mas tem uma questão da idade também, né? A gente sabe que com 13, 14, 15, 16, 17 é uma idade bem complicada em que a gente não sabe bem quem, né, qual é a da turma e tal. Quando eu me encontrei com a minha turma de teatro, eu desabrochei como pessoa, né? Então, uma oportunidade, eu acho. Quem gosta de fazer teatro, tímido ou não, junte-se com outras pessoas que gostam de fazer teatro. Fatalmente, você vai acabar massageando esse ponto nevrálgico, esse ponto difícil assim da sua personalidade e vai acabar, eu não digo soltando a franga, porque também nem precisa, né? Mas conseguindo acessar lugares mais tranquilos, assim, no dia a dia, porque essa timidez não é só no palco, né? A gente leva para a vida. E é isso, gente, e é disciplina também, não dá para fugir da disciplina. É teatro, vamos nos divertir ali, contar uma historinha e voltar. É uma disciplina. É muito sério para eu estar aqui conversando com vocês, para eu fazer personagens que vocês amaram assistir e tal. Eu tive muita disciplina, fui muito CDF mesmo. Porque eu não quero contar só com a sorte.
inspiração é muito legal, mas é a gente trabalhando. Se a gente estiver na rede, a inspiração passa e a gente não pega. A gente até tem algumas experiências exatamente disso, né? De alunos que gostam muito do processo, mas que preferem não apresentar no final do ano, que também é uma possibilidade, e isso é incrível, porque e aí eles se veem de outras formas. Eu não quero atuar, mas eu posso, porque a gente também trabalha com música ao vivo sempre. Está aí o nosso músico, o Tauan, que está com a gente desde o comecinho aí da companhia, desde 2012. Então, aí o Tauan e a Laura e tal, eles pegam esses alunos que não estão afim de atuar, que passaram por todo esse processo junto, e acaba colocando eles também, incluindo eles na música, aqueles que estão afim, né? Porque eles falam, não quero atuar, mas, poxa, pode ser que eu goste de tocar. Então, eles vão para a música. Tem aqueles que querem ficar lá no camarim ajudando no entra e sai, que são as possibilidades, né? O teatro não é só estar em cena, né? Com certeza. E eu, no tablado, por exemplo, foi uma das escolas que eu participei, eu fui mais rato do tablado. Eu fui entrando assim, as pessoas foram me conhecendo, falaram, vem aqui, vem fazer a contrarregragem dessa peça. Aí eu fui de contrarregra, depois fui mexer em bambolina, subir e descer bambolina, depois fui fazer uma operação aqui, de uma esquete aqui, uma operação ali, depois me chamaram para dirigir um esquete. Então acaba que tem muita coisa para se fazer, não precisa ser ator, né? Exato. No entanto, que a Mirelle, por exemplo, migrou para... Desculpa? Não. Tem gente que migrou para outras funções, você falou, né? A Mirelle, por exemplo, é uma que é apaixonada pelo visagismo, então, tipo assim, ela até atua, mas a praia dela é o visagismo. Então, é isso, né? Também eu acho que a escola ali é muito mais, né? A gente não tem esse intuito de formar atores, por mais que possa sair artistas dali, que vai ser lindo, maravilhoso. Mas é isso, né? As pessoas tentarem usar a se arte encontrar. como ferramenta, né? Exato. Para outras possibilidades artísticas ou não, né? De repente, só essa questão de timidez, de, sei lá, de ter essa disciplina, esse comprometimento, né? São várias outras vertentes, na verdade, que a gente abre, né? Gente, vamos encerrar. Tem alguém muito ansioso para fazer uma pergunta última? Matheus, eu queria fazer... Eu entrei esse ano no Solar, entrei esse ano também no teatro, sou do 7º ano, já estou com muita vergonha de falar, mas tem que falar. Ia perguntar para você se em algum momento você já teve dificuldade por exemplo, a sair do teatro, a entrar, ter aqueles movimentos e às vezes esquece as falas. Você já teve dificuldade em alguma coisa dessas? Branco, essas coisas? É. Claro que sim. A gente já passou por tudo, né? Eu mesmo agora em Irmã Vap. Caramba, foi Irmã Vap? Foi, caramba. Teve uma hora que eu olhei para o Luiz e falei, esqueci. Com toda a calma do mundo. Eu parei e falei, olha, esqueci. Olhei para a plateia e esqueci. Agora, para ganhar essa calma de parar no meio e falar e confessar, perdi, cara. Realmente não sei onde eu tô. Alguém me ajuda, né? Foi muito difícil. Foram muitos brancos que aconteceram para eu ganhar essa calma, porque realmente no início é desesperador. Imagina você estar em cena e aí, às vezes eu sonho com isso. Um pesadelo aí famoso que muito ator tem tá na coxia. Eu já tive muito esse pesadelo. Tô na coxia, atrás de mim tá o Tony Ramos, a Fernanda Montenegro, os dois falando, entra em cena, vai, querendo me empurrar, e eu não sei que peça é, o que eu tenho que falar, meu Deus do céu, vou decepcionar essas pessoas, né? Então, fatalmente... Agora, o teatro, a beleza do teatro é lidar justamente com isso. O Márcio Smelling dizia que o teatro é que nem a ponte Rio-Niterói. Uma vez que você entrou, não tem retorno, tem que ir até o final. É muito diferente das outras formas do audiovisual. Então, é isso mesmo, tem que lidar com isso. E uma das grandes baratas de fazer teatro é justamente isso. Ih, queimou uma lâmpada, o que eu faço? Lida com isso, rebola, você está ali, está ao vivo, tem que se virar com isso. Por isso que é tão importante a gente improvisar, a gente exercitar o improviso. Lídia, é a última, vai. Oi, Matheus. Oi, Lídia. Meu nome é Lídia. Eu faço teatro há 4 anos e eu gostaria de saber se... Eu tenho 2 perguntas. Gostaria de saber se você teve alguma dificuldade para encenar com alguém que você não gostava. E a segunda, eu queria saber se você acha que alguém
precisa ou é necessário de muitos anos de teatro para ter uma boa atuação? Vamos lá. Bom, vou começar pela segunda. Tem gente que é um prodígio, né? Você fala, nasceu para isso. Eu já vi alunos como vocês, assim, que eu vejo, cara, as pessoas, os caras tem que lapidar, é claro, porque como a gente diz, não é só chegar lá e contar uma história. Se eu estiver contando aqui, você está vendo minha orelha. Tem uma série de coisas, tem que falar alto, tem que esperar o outro falar, tem que contracenar, tem uma série de coisas que a gente aprende, assim, técnicas. Mas o básico, tem gente que já vem pronto, é impressionante. Mas a grande maioria vai se lapidando, vai aprendendo. E como eu disse, eu fiz Unirio, fiz tablado, mas foi fazendo peça, foi fazendo cena, foi fazendo participações, foi fazendo, que eu fui aprendendo. Muito mais do que um livro que eu li, uma coisa assim. Então, quanto mais a gente faz, sem dúvida, quanto mais a gente assiste. Assistir, às vezes, é até mais poderoso do que fazer. Porque quando você faz, é você que está fazendo, você não tem a referência de fora. Quando você está assistindo, você está vendo, isso que esse ator fez, eu tenho que me cuidar para não fazer. E etc. Né? Agora, a primeira pergunta foi se eu já contracenei, como é que eu faço para contracenar com alguém que eu não gosto? Tá complicado aí, com o povo do Solar? Sacanagem. Tô brincando. Olha, é muito difícil eu não gostar de uma pessoa, e é muito difícil uma pessoa não gostável sobreviver no meio também, né? Porque, afinal de contas, eu sou chamado por pessoas que curtem meu trabalho e que curtem trabalhar comigo. Portanto, se eu vou virando uma pessoa detestável de se trabalhar, ninguém vai mais me chamar, né? É bem assim. Por outro lado, é claro que, principalmente na televisão, onde você tem os grandes divos e as grandes divas, que às vezes não respeitam isso ou aquilo, ou sei lá, você fatalmente vai esbarrar com uma pessoa menos amorosa, digamos assim, e aí você vai ser profissional. Oi, tudo bem? Boa tarde, como vai? Isso aqui. Agora, e aí chegou na cena, você ama a pessoa, você odeia, o que quer que seja. Mas isso nunca aconteceu com alguém que eu tivesse que contracenar o tempo todo, sabe? Tipo, seu par romântico vai ser a bruxa do 71. Nunca aconteceu isso comigo, assim, ser uma coisa assim absolutamente detestável. Eu adoraria que fosse a bruxa do 71. Mas fatalmente uma outra pessoa assim, mais que tem um jeito mais difícil pode ter passado. E aí a gente profissional. Vai ficar pior o trabalho? Fatalmente. Fatalmente. Porque o prazer não é só o meu prazer, tem que ter o prazer da contracena, né? Mas é isso, a gente tem que lidar com isso também. Obrigado. Tá bom, obrigada. Gente, Matheus, você tem alguma coisa, além de tudo que você já falou para a gente, para fazer suas considerações finais? Vamos terminando aqui. Se você quiser deixar uma última mensagem. Eu acho que é reforçar o que eu já disse, assim, a importância da gente se descobrir através do teatro. E o teatro não é só decorar um textinho, ir lá e falar esse texto, é mexer com o corpo, é ir até lá embaixo, é fazer a cobra, depois fazer o ser da natureza, e é se metamorfosear. É ser possibilidade, é ser grávido de possibilidades, né? Porque é isso que nós somos. Eu acho que boa parte do buraco em que a humanidade está enfiada é por falta de criatividade. O ser humano que é tão criativo está repetindo os mesmos erros e batendo com a cabeça no poste, né? Ao invés de ser criativo, de encontrar soluções criativas para a gente mudar essa forma da gente viver e viver de uma maneira mais sustentável, mais... Né? Então, façam teatro, sejam pessoas com a mente mais abertos para a diferença, não sejam violentos e nem preconceituosos com quem é diferente de você. A diferença é uma oportunidade da gente aprender. A diferença é uma oportunidade da gente abrir o nosso olhar e olhar um pouquinho mais amplo, né? Eu acho que o teatro oferece toda essa possibilidade da gente se exercitar o nosso olhar e ser mais livre nesse teatrão chamado sociedade.
Matheus, muito, 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 muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Você foi maravilhoso, foi ótima essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com você. E aquilo que a Alessandra falou, caraca, você está aqui dentro do nosso solar conversando com a gente. Então, isso foi maravilhoso. Acho que cada um aqui vai levar muita coisa dessa conversa de hoje. Uma gratidão, assim, tremenda. E estendo o convite junto com a Alessandra. Quando tudo isso passar, se você quiser, você vai ser super bem-vindo para ir lá conhecer essas criancinhas todas aí. E para mim, você sempre crianças, por mais que tenham 18 anos. Para conhecer essa galera toda aí lá no teatro mesmo, trabalhando, fazendo tudo que elas têm lá de mais lindo. Obrigado a todas e todos os alunos queridos, obrigado pelas perguntas, e obrigado, professoras, obrigado, diretor, pela oportunidade. E Evoé.